Bom dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai continuar o tema eletroquímica e especificamente a gente vai falar de corrosão, tá certo? A gente vai ter como objetivos, né, vocês vão precisar desenvolver as seguintes habilidades. Vocês vão ter que saber definir corrosão, identificar esse fenômeno, né, dentro de coisas do cotidiano, compreender o fenômeno de apassivação de metais e principalmente saber como evitar a corrosão em materiais metálicos, tá bom? E aí a gente vai iniciar definindo corrosão, né? O que vem a ser uma corrosão? Corrosão, antes da gente ler a definição formal, né? Quando você fala corrosão, ela vem muito assim do corroer, né? Vem de desgaste, vem de deterioração, certo? Então essas são as palavras que têm o mesmo significado de corrosão. E dentro da química é essa a ideia, né? O que é uma corrosão? É a degradação e a perda de um material devido a uma ação química ou eletroquímica do meio ambiente, tá certo? Então, assim, ele é um processo espontâneo, ou seja, ele não precisa de gasto de energia para ocorrer, ele acontece espontaneamente, tá? Eu não preciso ter um gasto para que ele ocorra, tá certo? Então, corrosão eu vou associar a partir daqui a uma deterioração de um material, a um desgaste, tá? E esse desgaste, essa deterioração, ela vai diminuir a durabilidade e o desempenho dos materiais. Isso vai ocasionar gastos financeiros, certo? A gente vai trabalhar muito corrosão de metais, tá? Como por exemplo o ferro. O ferro, quando ele está em exposição ao ar, ele enferruja. Esse processo de enferrujamento, esse processo de formação de ferrugem, ele é uma corrosão, certo? Porque o ferro vai ser desgastado, deteriorado, tá bom? E aí, assim, esse tema ele torna-se importante porque a corrosão, ela deteriora muitos dos materiais que estão presentes, né, no nosso dia a dia, ou estão presentes, são importantes para a nossa sociedade. Por exemplo, ela deteriora estruturas metálicas submersas no solo, como é o caso de gasodutos, de oleodutos, tá? E são esses aqui do lado, ó. Quem já foi lá no PECEM já deve ter visto bastante, tá? Meios de transporte estão suscetíveis à corrosão, como é o caso de trens, de navios, de aviões, torres de transmissão, equipamentos eletrônicos, viadutos, estruturas de prédios, né? A gente sofreu aí com a questão do edifício Andréa, né? Que caiu, né? Em decorrência desse processo de corrosão, tá certo? Aqui do lado a gente consegue ver também uma questão de o suporte de um viaduto também sendo sofrendo esse processo de corrosão, tá? Mas aí, Roberto, o que causa essa corrosão, né? Quais são os principais meios que causam a corrosão? Aqui a gente tem os 4 principais, né? Um deles é a própria atmosfera, o ar que está à nossa volta, os gases que estão à nossa volta, eles apresentam características corrosivas que a gente vai aprender a avaliar daqui a pouco, tá? Mas aí, por exemplo, no ar você tem poeira, você tem poluição, a umidade, a questão da temperatura, as variações de temperatura, chuva, radiação, gases. Lembram-se dos gases que são responsáveis pela chuva ácida, como os de enxofre e os de nitrogênio, né? Eles apresentam essa característica, eles podem corroer as coisas que estão à volta, certo? Metais, tá? O próprio concreto. O próprio gás oxigênio também pode oxidar, pode corroer esses materiais, tá bom? A água também pode apresentar essas características, né, de oxidar os materiais, de corroer, em decorrência da presença de bactérias, que chama de corrosão microbiológica, e também quando ela forma o fenômeno da chuva ácida, tá? O solo também, devido à acidez, a gente já viu bastante a importância de se neutralizar a acidez de um solo para as plantações, né?
Porém, ele também é importante a acidez quando você, por exemplo, é necessário, quando você tem, por exemplo, tubulações feitas de metais que são submersas, são enterradas nos solos. E aí a acidez do solo é importante porque pode corroer aquele material. E aí, se, por exemplo, essa tubulação estiver carregando gás ou algum material inflamável, pode haver explosões, tá? E aí, por último, a gente tem a questão de produtos químicos, né? Em especial os ácidos. Os ácidos, quando a gente acrescenta ele em metais, eles corroem os metais, tá bom? Eles corroem os metais, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Então, vamos tentar compreender, dentro do que a gente aprendeu em eletroquímica, o que vem a ser a corrosão. Como que é o fenômeno em si, tá? E aí eu trouxe aqui do lado, aqui embaixo, deixa eu só retornar. Pronto. Eu trouxe aqui uma tabela, né, de potencial padrão de redução, é um E0 RED, a gente já aprendeu a identificar, tá? E aí, o que acontece, né? Vamos começar a olhar aqui o oxigênio. O oxigênio que está presente no ar, certo? Ele tem potencial de redução de mais 1,22, tá? Vamos comparar o oxigênio com o ferro. Se eu olhar aqui na segunda linha, o ferro ele tem potencial de menos 0,44. O que isso significa, professor? Como o oxigênio ele tem um potencial maior do que o do ferro, significa que ele vai roubar elétrons do ferro, não é isso? Então, na medida em que ele rouba elétrons do ferro, o ferro vai se oxidar, né? E o oxigênio vai reduzir. O ferro oxidando, ele vai se deteriorar, ele vai se corroer em decorrência do oxigênio, certo? O mesmo a gente consegue perceber aqui, ó, que o oxigênio ele tem um potencial de redução alto, né? Então a maioria desses materiais que estão aqui, ó, tem potencial abaixo do oxigênio. Então significa que ele consegue deteriorar, né, esses materiais. Tá? A gente consegue perceber aqui que os dois últimos, o cobre e a prata, né, apesar de serem menores do que o oxigênio, mas eles são mais próximos. Isso significa que eles são mais nobres, assim, eles não são deteriorados com tanta facilidade como os demais, tá? Aqui do lado a gente tem para o ácido, né? H+, se vocês lembrarem, H+ é o ácido, tá? O ácido ele também consegue corroer, certo? Mas aí se eu olhar aqui, ó, o H+ é 0, né? Quem que ele vai conseguir corroer? Os que são menores do que ele, né? O chumbo, o estânio, o cobalto, o CD, que é o cádmio, o ferro e o zinco, esses que têm valores negativos aqui, tá? Agora, o H+ ele não consegue corroer nem o cobre e nem a prata, tá? Então, o fenômeno de corrosão, ele vem em decorrência daquelas reações de transferência de elétrons, tá certo? Essa corrosão que a gente está vendo é a corrosão eletroquímica, porque forma pilhas. Se a gente olhar aqui o ouro, aqui embaixo, o potencial dele é de mais 1,5. Ele é maior do que o oxigênio e ele é maior do que o ácido. Isso significa que esses dois meios eles não conseguem corroer o ouro. Aí por isso que o ouro ele é tão durável, né? Ele é tão nobre, ele em decorrência disso, ele consegue, né, se proteger, ele é difícil de se oxidar, tá? Então ele tem essa durabilidade grande em decorrência disso. O potencial de redução dele é alto. Então o oxigênio não consegue roubar, não consegue deteriorar o ouro, nem o ácido, tá certo? Os ácidos comuns não conseguem, tá?